Colossenses capítulo 3, versículo de número 18, estas palavras de Paulo: vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E o nosso título nesta manhã é, na verdade, uma exortação às esposas, uma exortação às esposas. E nós iniciaremos nesta manhã uma minissérie em 4 ou 5 estudos na Palavra de Deus a respeito do ensino do Espírito através do apóstolo Paulo e de outros textos, é claro, no Novo Testamento, sobre o papel de esposas, maridos, filhos, de pais e daqueles que trabalham também. Bem aqui diante de nós estas palavras: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Uma exortação às esposas. Deixe-me apenas lhe dar um contexto teológico aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 2, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele traz várias doutrinas gloriosas, sobretudo focando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua supremacia acima de todos os poderes, de todos os conhecimentos, para nos conduzir a Deus. Ele está dizendo que nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Ele está dizendo que Cristo, mais nada, é igual a todas as coisas. Nós não precisamos dos filósofos nem dos gurus deste mundo. Nós necessitamos de Cristo Jesus e Ele revelado em Sua palavra. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 17, ele começa a tratar da nova vida que pessoas salvas têm em Cristo Jesus. E ele fala aqui em particular nesse texto sobre a dinâmica da santificação. Nós consideramos nos últimos 2 domingos várias dessas porções aqui do capítulo de número 3, aquele grande ciclo da vida cristã, exercício da vida cristã, que é nos despojarmos do velho homem, do velho ser, e nos revestirmos de Cristo Jesus, o Salvador, das suas virtudes, sermos mais como nosso mestre neste mundo. Então, a partir aqui do versículo 18 do capítulo 3 em diante, o apóstolo do Senhor, ele passa a entregar instruções divinas sobre vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos, ou instruções, melhor dizendo, que normatizam as várias esferas sociais em que um crente se encontra: casamento, família, no trabalho, nos relacionamentos vários. O que Deus tem para nós, bem, o apóstolo Paulo traz aqui pelo Espírito. Em outras palavras, ele nos ensina aqui, como salvos, pessoas salvas neste mundo, nós devemos nos portar, pensar, nos comportar nestas esferas sociais provisórias desta vida, onde nós nos encontramos. Afinal, nós somos sempre filhos de Deus se formos salvos. Não apenas na igreja, servos de Cristo, mas ao longo da semana, em cada esfera provisória em que nos encontramos. E assim, nestes contextos sociais em que nós nos encontramos, nós temos esta gradação de informação, de verdades, de comandos pelo Espírito. Por exemplo, no versículo 18 ao versículo de número 19, Paulo lida com este primeiro grupo de relacionamento. Vós, mulheres, então vós, maridos. Ele está falando sobre o casamento. Ele está trazendo instruções sobre o casamento. Agora, deixe-me fazer uma pausa importante aqui. Um ponto de realismo espiritual. Nós vivemos em uma sociedade de muito entretenimento. E todos nós aqui neste lugar crescemos diante da tela. E isso formou em nossa maneira de encarar a realidade algo muito estranho, que é aquela postura de imaginarmos, por passarmos muito tempo diante das telas, da televisão, do computador, que o que está diante de nós aqui é uma tela e um pastor do outro lado desta tela. Assim, eu estou bastante relaxado, sentado nesta minha cadeira, neste meu sofá, para desligar a minha mente, tomar um café na mente, voar para algum lugar e voltar. E nós erramos nisso, porque nós perdemos muito daquela tradição do povo de Deus que não tinha pelo menos este aspecto de desafio que nós temos hoje, que é de transportar a nossa mente para um outro mundo enquanto os nossos corpos estão aqui. Nós temos, infelizmente, um desafio muito maior do que outras gerações, de tomarmos a palavra de Deus como palavra de Deus para nós. Esse Deus está lidando com algo tão essencial, tão prático para a nossa vivência deste lado do céu, como o casamento. O papel do marido e da esposa. Então, é aqui, querido amigo, que
que nós temos o ensino de Deus para nós. Se você às vezes pensa com os teus botões em casa, como seria um casamento perfeito, como criar filhos, como eu devo me comportar no trabalho se eu sou um crente em Jesus Cristo, você não precisa pensar sobre todas as bibliotecas de teologia e de filosofia, antropologia, serviço social que existem no mundo. Está aqui, neste lugar, o que você necessita se você é um crente em Jesus. Assim, tome a palavra de Deus como a palavra de Deus para você, para nós, nesta manhã. Eu fecho aqui este parênteses, é muito importante. Nós estamos lidando com verdades eternas. A vontade de Deus, o conhecimento de Deus, a bênção de Deus, a informação e instrução de nosso Pai, para nós, nestas esferas sociais em que nós nos encontramos. E aqui está a primeira: vós mulheres, esposas, e vós maridos. No versículo 20 a 21, esta segunda divisão de relacionamentos: vós filhos, vós pais, o relacionamento entre pais e filhos. E no versículo 22, para dentro do capítulo 4, versículo 1, este terceiro grupo de relacionamento: trabalhadores, empregados e empregadores. Está aqui tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de um compêndio de sociologia para nos ensinar como nos relacionar com outras pessoas, porque aqui nós temos o ensino da palavra de Deus. Nós não precisamos dos compêndios de antropologia e psicologia para nos dizer o que o ser humano é, a palavra de Deus nos diz, e para nos informar como nós devemos nos comportar neste mundo criado por Deus, homens e mulheres criados à imagem e semelhança moral de Deus. Deus, o Criador, nos deu isso. Assim nós temos ouro em pó em nossas mãos, para sermos enriquecidos, para sermos sábios nesta vida. Aqui estão então essas primeiras 3 divisões, apenas como introdução para nós entendermos o que ele está fazendo aqui. Ou seja, Paulo tem uma exortação, meus queridos irmãos, a maridos, a esposas, a filhos, a pais, a empregados, a empregadores. Mas lembre-se, esta não é apenas uma palavra que ele entrega, não é uma opinião do apóstolo Paulo, esta é a vontade revelada de Deus para a sua igreja. Isto é para nós, até o final dos tempos. Não é apenas a palavra do apóstolo Paulo, é a palavra do Espírito, para todo o seu povo, enquanto, mais uma vez, nós estivermos nestas esferas sociais provisórias deste lado do céu. Bem, a segunda característica que nós devemos observar aqui nesse texto, antes de entrarmos no versículo em particular, primeiro, é que este grupo, ou estes grupos de exortações, no versículo 18 ao versículo 21, observe, todos eles estão em um contexto de família, casal, casamento, filhos e pais. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio cristão, surge ali o casamento. Quando pela graça de Deus filhos são trazidos à existência, então surge ali uma família. E aqui estão as responsabilidades, os deveres dados por Deus e as bênçãos do Senhor para cada um desta esfera social, filhos, pais, maridos e mulheres. Bem, e aqui a base deste relacionamento é a segunda característica que nós vemos. A base deste relacionamento é o amor por Deus e o amor um pelo outro. Bem, nós não podemos esperar isso no mundo. Nós não podemos esperar esta base no mundo, embora é dado por Deus para todo o mundo. Mas a base destes relacionamentos nessas esferas sociais, seja entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e filhos, é amor por Deus, então amor um pelo outro, vertical e horizontal, porque primeiro nós somos filhos e filhas de Deus e já nascemos de novo, e então estamos juntos. Essa é a ordem aqui. Bem, permita-me dizer algo então sobre esta segunda carta, sobre essa segunda característica, antes de entrarmos no texto. A base destes relacionamentos é o amor por Deus e um pelo outro. Bem, não está em ordem de importância aqui, é claro. Porque veja, o amor no casamento, o casamento é uma instituição maravilhosa, meus queridos irmãos, vem da sabedoria de Deus. Não foi criado por uma sociedade antropológica, em algum passado distante, alguma sociedade histórica. Veio da mente de Deus. O ser humano, o homem e a mulher, eles foram criados dentro de um contexto. Lembre disso, eles não foram criados no vácuo. Eles foram criados dentro de um contexto. E esse contexto onde eles foram criados é o casamento. Homem e mulher foram criados no contexto do casamento. Adão não foi criado no contexto de um casamento. Mas quando Deus formou um par, este par nasceu num contexto de casamento. Assim, casamento é uma provisão de Deus para todo ser humano. Casamento é uma união estabelecida por Deus,
que é estabelecida entre duas pessoas, homem e mulher, por consentimento mútuo. Casamento é para a preservação da moralidade na sociedade. Casamento é a maneira e o lugar para que crianças sejam trazidas ao mundo. Deus criou este lugar chamado casamento, para que crianças venham ao mundo. Este é o lugar certo. Casamento é para o companheirismo mútuo. E também casamento é uma união para a santificação. É por isso que o casamento entre um homem, uma mulher e uma mulher, não é um casamento, porque não há um contexto de santificação ali. E casamento é também para o avanço mútuo dessas duas pessoas, porque aprendem juntos, constroem juntos, avançam juntos. É uma união também para a obra de Deus. E esse é o desígnio, o plano de Deus para o casamento. Marque isso. Uma união para o serviço do Senhor. Deus deu a Adão um serviço e ele criou o casamento, uma união para o serviço do Senhor. E o mesmo na igreja, e o mesmo no reino de Deus. E casamento é uma união cimentada pelo amor. Paulo irá falar aqui em Colossenses 3, no versículo 14, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está falando sobre o comportamento do cristão, a roupa, não é? As peças desta roupa, do guarda-roupa de um salvo. Ele está dizendo, depois que você se vestiu de tudo, põe este grande casaco. Sobre tudo isso, em cima de tudo isso, sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Bem, amor não é a perfeição. Amor é o vínculo da perfeição. Ele deu várias peças, várias partes. Ele diz, o amor é que vincula isto e cria a perfeição. Assim, o amor é a cola que une todas estas partes, e o todo é a perfeição, porque nós não podemos faltar em nada. Isso se aplica também ao casamento. Casamento é uma união cimentada entre duas pessoas em amor. E nós temos visto que tipo de amor é este? Um amor, amizade profundo, um amor que é contínuo, um amor que persiste nos altos e nos baixos. A propósito, este é um voto que nós fazemos diante do eterno Criador, o Senhor, para o melhor, para o pior. Nós entramos nesse relacionamento, que vier. Primeiro você escolhe o seu amado, depois você ama a sua escolha e você faz um voto a Deus e você permanece neste voto, para o melhor, para o pior. Assim é o amor quem cimenta. Este é um chamado. E este amor deve ser contínuo e persistir através dos altos e baixos. Nós andamos juntos em cada situação. Mas é um amor que não impõe condições impossíveis ou mesquinhas para o outro. É um amor cheio de simpatia, cheio de apreciação, cheio de respeito. Este é o amor amizade. É um amor que provê sempre encorajamento contínuo, não é? Cheio de ajuda que flui dos dois lados. E esse deveria ser o amor supremo na terra. Em segundo lugar, somente o amor que nós temos individualmente como casal por Cristo, porque primeiro somos salvos, filhos de Deus. E o casamento, que é uma experiência, uma instituição tão gloriosa, tão maravilhosa, ainda que assim seja, lembre-se, é uma esfera social provisória da nossa existência. Nós subiremos para a presença do Senhor. E este amor que está no casamento entre marido e mulher, pais e filhos, ele será tão mais elevado em um tipo de amor ágape completo na eternidade, que passará todas as formas de amor que já experimentamos. Claro, este amor que nós cultivamos aqui, ele continua na eternidade, ele não será obliterado. Amor entre marido e esposa continuará lá, mas de uma maneira muito mais refinada. Assim, este amor amizade deveria ser o amor supremo na terra. Em segundo lugar, apenas o nosso amor por Cristo, que transcende todos os outros amores. É um amor que nós entendemos como uma dívida a ser paga que nós temos um para com o outro no casamento. É um amor que deseja crescer mais forte, mais próximo a cada dia. E este, meus irmãos, é o amor cristão para o casamento. E no casamento, e agora nós estamos chegando ao nosso texto, no casamento há também certos elementos essenciais. Isso nos leva aos versículos 18 e 19. Veja comigo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos,
amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Aqui estamos. Há certos elementos essenciais dados por Deus, estabelecidos por Deus para um casamento cristão, para o casamento em qualquer situação, mas em particular para o povo de Deus. E nós aprendemos aqui que há, da parte de Deus, papéis designados por Deus para o marido, para a esposa. Para a esposa, aqui em primeiro lugar, versículo 18, e então para o marido. Mas a pergunta que se levanta é essa: por que Paulo deveria escrever estas coisas desta maneira para aquela igreja dos Colossenses e para nós hoje? Por que ele deveria ser tão direto? Ele vem na sequência do capítulo 1 falando sobre coisas tão elevadas, a glória de Cristo. Se você ver o versículo 15 a 19 do capítulo 1, você percebe isso. Então ele fala sobre a nova vida em Cristo e o final desta vida, que é estar com o Senhor na eternidade. De repente, parece na nossa estima que ele abaixa e vai começar a lidar com coisas muito práticas e objetivas, não é? Vós, mulheres, sujeitai a vossos próprios maridos. Vós, maridos, amai a vossas esposas. Filhos, obedeceis. Servos, ajam de maneira correta. Não irritei vossos filhos, etc, etc. Ele pula da glória de Cristo para isso. Por que isso? Bom, graças a Deus por isso. Porque a palavra de Deus não é um compêndio de doutrina elevadíssima, etérea, distante de nós aqui, em que nós apenas contemplamos, mas não sabemos o que fazer na nossa vida. É o que ele está fazendo aqui. Você percebe nas cartas do apóstolo Paulo, compare Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, ele começa com as grandes verdades, e aí ele introduz esse pequeno portanto. Veja o capítulo 3, versículo 1. Ele vem apresentando sobre Cristo, a nova vida que nós temos nele, então, portanto, ele aplica agora na nossa vida em particular. Despojai-vos, revesti-vos, e agora no contexto específico do seu papel neste mundo, nas esferas sociais provisórias, ele começa a lidar esta glória de Cristo, esta verdade dirigida à vontade de pessoas como nós. Graças a Deus por isso, não é? Nós só temos a agradecer a Deus por toda a instrução que nós recebemos do Senhor para o casamento e para a criação de filhos. Uma tarefa tão exigente, tão gloriosa e às vezes tão complexa. Então nós agradecemos a Deus, porque a palavra de Deus é como nenhum outro livro. Ela nos mostra a glória da verdade e aplica diretamente a nossa situação. Ela nos encontra onde nós estamos. E isso é santificação, verdadeira santificação, queridos amigos. Santificação não é buscar um descarrego de energia espiritual num louvorzão que tem música, me carrega na bateria. Não, está aqui, pé no chão, palavra de Deus, dirigidamente o esforço do crente em resposta ao Espírito Santo. E o resultado? Frutos, caráter, amadurecimento, gozo e alegria na fé. É por isso, então, que ele pula desta maneira, destas doutrinas, para esta aplicação. Bem, mas por que ele precisaria escrever isso àquela igreja e a nós? Bem, é possível que, talvez, aqueles irmãos estivessem falhando em seus papéis como pais, mães, esposos e maridos. As esposas, algumas delas, talvez estivessem falhando em seu dever de submissão ao marido. E os maridos estivessem falhando em seu dever de amar e viver com suas esposas com entendimento. E talvez os filhos também estivessem falhando em sua obediência e submissão aos pais. E o casal negligenciando a criação dos filhos. E aqueles trabalhadores em seu local de trabalho haviam deixado de lado o compromisso sério, a dedicação e o bom testemunho. Assim Paulo precisa escrever a eles. Graças a Deus por isso. E isso permanece pelo Espírito aqui para nós. Bem, aqui estamos então. O apóstolo inspirado, ele irá lidar individualmente com cada um. E ao lidar com o casal, então ele tem uma exortação individual, particular para cada um dos cônjuges. E ele começa aqui, orientado pelo Espírito, por isso nesta ordem, com as esposas. Versículo de número 18, onde ele diz: vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Bem, essa pequena palavra vós, marque aí, eu tenho mencionado sempre que não há nada aleatório na palavra de Deus. Cada advérbio, cada preposição tem um propósito. Ele começa a falar de uma maneira muito particular. Vós, mulheres. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu tenho dito tudo isso até o versículo 17, mas eu agora quero em especial
trazer algo para as esposas. Vós, agora é vós, mulheres. Você percebe? Ele está falando sobre todos os crentes no capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que andam a todo salvo. Mas agora ele põe a lente e o foco e diz, para vocês, esposas, eu tenho uma palavra em especial. Então, vós maridos, para vós maridos, eu tenho uma palavra também em particular do Senhor. Por isso ele inicia com este vós. Eu já falei para toda a igreja, mas agora eu devo me dirigir à família, eu devo começar com vocês, esposas. É como se Paulo voltasse o seu olhar para as esposas, as mulheres da igreja, casadas e aquelas que irão se casar, e dissesse o seguinte: queridas irmãs, salvas em Cristo Jesus, eu tenho algo do Senhor Jesus para dizer para vocês que são casadas e todas as irmãs que um dia se casarão. E assim ele inicia, vós, mulheres. Percebe? É isso que ele está fazendo aqui. Bem, eu creio que é um imenso privilégio que o apóstolo Paulo inicie sua exortação com as irmãs, com as mulheres. Muitas e muitas vezes na palavra de Deus, grande, imensa honra é dada às mulheres. Por exemplo, alguma das mais belas e profundas declarações do Senhor Jesus Cristo foi dirigida a algumas mulheres. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e lembre-se que tudo isso é planejado na eternidade, minuciosamente, ele escolheu aparecer primeiramente às irmãs. Não é interessante? Ali estavam os apóstolos dia a dia com ele por 3 anos. João, tão próximo, e ele escolheu aparecer primeiramente a certas irmãs. Isso não foi aleatório, queridos irmãos. Isso diz algo muito profundo. E aqui então, vós mulheres. E por mulheres ele se refere em particular às esposas, porque no grego não há a palavra esposa. No grego há a palavra mulher. Assim como às vezes nós dizemos em português marido e mulher, deveria ser marido e esposa, homem e mulher. Por essa ideia, nós trazemos isso do grego e do latim. Este mulher aqui se refere em particular a mulher casada. Bem, esse é o grego, né, para mulher adulta, que está aqui traduzido como mulher, não para mulher criança. E como eu mencionei, o contexto aqui se dirige às esposas, porque o contraste é maridos. Assim, o foco é mulheres casadas, vós, mulheres. E as palavras de Paulo se dirigem também, é claro, a todas as mulheres que um dia se casarão, mas especificamente as já casadas. E a sua palavra, queridos irmãos, queridas irmãs, dirigida às esposas, é bem simples, é bem direta. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Muito simples, muito direto. Paulo não traz uma lista infindável de deveres para as mulheres no casamento. O que ele dá aqui é um princípio. Um princípio que é este: estai sujeitas a vossos próprios maridos. Esse é o dever primário da mulher, da esposa, no casamento. Está claro aqui. Agora observe isso. Este não é o único ensino na palavra de Deus a respeito disso, não está apenas em Paulo. Há vários outros textos que falam sobre outros deveres das mulheres no casamento. Deveres domésticos, grandes privilégios, deveres como mães, extremos privilégios, seu trabalho, seus talentos, como vestir-se apropriadamente, mas o foco aqui diante de nós é o dever primário da esposa no casamento, que é a submissão ao seu marido. Pastor, pode parar. Eu já sei onde o senhor quer chegar. Não venha me falar sobre essa história de submissão, pastor. Porque nós somos pessoas do século 21, pastor. Nós já sabemos que essas coisas de submissão são coisas ultrapassadas. Os teólogos liberais e as feministas já nos ajudaram nesse negócio. Já nos ensinaram que tudo que está escrito aqui nas cartas de Paulo é porque Paulo era um homem ranzinza, que pertencia a uma sociedade patriarcal, machista. E no final das contas, as femininas já descobriram que Paulo era um solteirão, ele não gostava muito de estar em contato com as mulheres. É o que eu posso dizer sobre isso. E, obviamente, tudo falácia.
Paulo provavelmente foi casado, mas aqui em Colossenses, ao escrever do cárcere, ele era um viúvo. Provavelmente sim, porque ele era membro do Sinédrio inicialmente. Para ser membro do Sinédrio, você deveria estar casado já. E Paulo aqui, querido amigo, ele está falando sobre a influência cultural da sua época? Claro que não. É Paulo machista? É claro que não, queridos irmãos. Ele fala inspirado pelo Espírito. E este é o livro de Deus. Assim, tome grande cuidado com estes argumentos que nós ouvimos por aí. Este é um livro eterno. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não precisa ser atualizada. Por quê? Porque ela é viva, ela não tem data de validade, ela não morre, ela continua viva. O Espírito que a escreveu pensando em toda a humanidade até o final, em todas as culturas e épocas. Ela é viva e ela é eficaz. Esta é a palavra de Deus. Paulo machista. Se você comparar as cartas dos apóstolos aqui nessa perspectiva mais antropológica, assim por dizer, social, entre todos os escritores do Novo Testamento, Paulo é o que mais lida com mulheres e eleva as mulheres, as irmãs. Ele fala sobre cooperadoras no Espírito, amadas irmãs, nome no livro da vida, queridas irmãs que se esforçam. Paulo fala o tempo todo sobre isso. Assim, tentar separar o apóstolo Paulo dos demais apóstolos, dizer que ele tem uma teologia em particular, é uma falácia. Não está de acordo com a palavra de Deus de maneira alguma. E esse é o tipo de argumento, de que o ensino da palavra de Deus sobre a submissão da esposa ao marido é o resultado de preconceitos da antiguidade, é nada mais do que profunda ignorância sobre o assunto, para não dizer malícia proposital. Queridos amigos, a maioria das mulheres não convertidas que tomam esta bandeira que eu mencionei, feminista, quando você conversa com elas um pouco, você logo percebe que elas não conhecem absolutamente nada sobre a vontade do seu Criador sobre o assunto. Todo o argumento é baseado em ciências sociais, em mudança de tempos, em relatividade de uma cultura para outra. Não conhecem nada sobre a vontade do Criador na palavra. É dali que vem esses argumentos. Assim, é de pasmar que pessoas que se declaram crentes em Jesus comecem a trazer esse tipo de argumento e usar esse tipo de argumento e conversa. Não, meus irmãos, aqui está a vontade de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos, este ensino está em toda a Bíblia, como mencionei, não apenas em Paulo, é isto: a submissão da mulher ao marido. Deixa-me dar uma prova disso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, Pedro diz o seguinte: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Pedro era casado também. Esse comando do Espírito, ele não está baseado na cultura da época do apóstolo Paulo, uma cultura patriarcal, como é o termo utilizado hoje em dia. Esse comando está baseado na criação. Abra comigo em Gênesis capítulo 2, veja o versículo de número 18 e o versículo de número 20. Gênesis 2, 18 e 20. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ajuda, ela foi criada para ser um auxílio, uma ajudadora idônea, em pé de igualdade ao homem, para ajudá-lo, para completá-lo, para que ele concluísse, conduzisse o chamado e a tarefa que Deus deu para ele. E aqui está a função, o chamado primário da esposa: auxiliar como ajudadora o seu marido a cumprir o chamado de Deus para esta família, juntos, em um propósito só. Essa sujeição da esposa ao marido, ela está fundamentada na redenção. É porque alguns teólogos liberais dizem o seguinte: foi depois da queda do homem no pecado que Deus estabeleceu que isso começou a acontecer, a sujeição da esposa ao seu marido. É claro que não. Abra comigo em Efésios capítulo 5, 22 a 24. Um pouquinho para trás, Efésios capítulo 5, 22 a 24. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor,
Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, esposas, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Assim, este argumento feminista está baseado na redenção, não é? Fomos redimidos, é isso que eu quero dizer. Na redenção está aqui a sujeição da esposa ao marido. Veio antes da queda no pecado porque está lá na criação. Deus criou a esposa, marido, auxiliadora. Assim, vem antes do pecado e é confirmado também na redenção. Então não seja levado por esses argumentos que nós ouvimos por aí. Bem, eu estou fundamentando o que eu estou dizendo aqui para nós passarmos por algumas aplicações. E a primeira coisa a dizer é que este versículo ele não está amarrado a um contexto social. Ele não foi escrito apenas para as esposas da época, porque, ou melhor, para que as mulheres mantivessem um costume da época. Ele está dizendo, mantenham o costume da sua época, submetam seus maridos. Não. Esse comando, ele transcende a cultura. Ele é a palavra de Deus para nós. Agora, a pergunta que se levanta na mente de muitas pessoas é a seguinte, e eu tenho ouvido isso como contra-argumento quase o tempo todo. Então a mulher é inferior ao homem? A esposa é inferior ao marido? Porque ela recebeu um chamado de submissão, colocar-se debaixo da autoridade do marido, ela é inferior ao esposo? De modo algum, meus irmãos, de modo algum. Mas no passado, em muitas culturas, e ainda hoje, no presente, em tantas culturas, mulheres são consideradas inferiores aos homens. Qual é o contexto cultural histórico desta igreja? Eles viviam, os crentes, em um mundo pagão. Um mundo pagão. E naquele mundo pagão greco-romano, fenício, sírio, egípcio, a mulher era considerada uma posse, uma propriedade do marido. Literalmente, uma posse. Era vista, nesse contexto pagão, como um ser humano extremamente inferior. Na sociedade grega, tão intelectualmente avançada, não era diferente. As coisas não eram melhores. Alguns dos filósofos, se você ler, eles diziam coisas terríveis sobre a natureza feminina. E elas eram tratadas sem grande respeito e sem grande compreensão. Agora pense sobre isso. Então veio o evangelho da graça redentora, salvando essas pessoas de Colossos e de Éfeso e entre os filipenses. E as pessoas começam agora a ver uma grande mudança e como as mulheres na igreja são tratadas em um status muito mais elevados, E como elas são restauradas, pelo menos dentro da igreja, àquela posição original que Deus deu a elas na criação, de igualdade moral e espiritual com os homens. Você percebe a diferença? É a palavra de Deus, o cristianismo, o evangelho, que resgata o status moral e espiritual da mulher. Então não é uma questão de inferioridade ou superioridade. Homens e mulheres são moralmente iguais diante do Criador. De fato, nós somos espiritualmente iguais em todos os aspectos que você pensar. Por exemplo, homem e mulher são iguais na criação. Ambos foram criados à imagem de Deus. Iguais em termos de valor moral, criados iguais em termos de dignidade. Você não vê uma discrepância nessa característica, nesse aspecto, na criação do homem e da mulher. A mulher não foi criada moralmente inferior ao homem. Ela não foi criada intelectualmente inferior ao homem. Assim, são iguais na maneira como foram criadas, na criação. O fato dela ter sido criada a partir de uma costela do homem é para enfatizar este elemento da submissão, de ser uma ajudadora, mas iguais moralmente, intelectualmente, em seus poderes da alma diante de Deus. E são iguais também no pecado, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, ambos caíram, ela pecou e ele pecou. E são iguais também na redenção. Gálatas 3:28 diz que não há judeu diante de Deus, nem grego, nem livre,
nem escravo, nem homem e mulher. Ele não está dizendo que não existe o sexo, o gênero. Ele está dizendo que não há essa diferenciação de padrão. E 1 Pedro capítulo 3,7 nos diz que o marido e a esposa, ambos são co-herdeiros da graça de Deus. Assim, visto espiritualmente, diante de Deus, seja em termos de talentos, capacidades intelectuais, inteligência, homens e mulheres são absolutamente iguais. E esse é o ensino do Evangelho. Assim está respondida essa questão, penso eu. Então, qual é a diferença? Bem, não é uma diferença de superioridade ou inferioridade, mas uma diferença de papéis, responsabilidades. Aqui está o homem criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher criada à imagem e semelhança de Deus, moral, iguais espiritualmente, em status moral, mas que receberam papéis diferentes. Deus não os criou em termos de superioridade ou inferioridade intelectual, moral e espiritual, mas iguais, todavia com papéis diferentes. E no papel que Deus deu ao homem e à mulher, Ele deu ao homem ser o cabeça que ele conduz e a mulher a submeter-se ao seu marido e juntos cumprir um propósito que Deus deu para ambos no casamento. Nós veremos alguns detalhes agora. É importante lembrar, então, que no casamento há papéis diferentes. Homens e mulheres não são iguais em seus papéis. Marque isso, aqui está a diferença. Porque eles foram criados em um contexto de casamento, como eu mencionei. Adão foi criado, o ser humano foi criado. Então, quando Eva foi criada, os dois foram trazidos à existência em um contexto de casamento. Deus, o Pai Celestial, levou a noiva para Adão. Criou essa diferenciação em um contexto de casamento. Criados com papéis diferentes. Assim, a estrutura física e mental dada ao homem e à mulher traz essa diferenciação do papel dado ao homem e à mulher. A mulher, fisicamente e emocionalmente, mais delicada, mais frágil. Por quê? Para cumprir o seu papel de ser guiada pelo marido. Homem, fisicamente, na maioria das vezes, mais forte. Para quê? Para o papel de conduzir a esposa e a família com os filhos. Assim, essa diferenciação biológica física, ambos sendo seres humanos diante de Deus, é por causa dos papéis. E quando você observa no mundo de nossos dias todo o ataque a esta diferenciação, você percebe que isso é um ataque a uma verdade de Deus. Satanás não ataca aquilo que é falso, só aquilo que é verdadeiro. Mas diferença de papéis não torna um superior ou inferior ao outro. Esposas não são inferiores aos seus maridos, assim como os filhos não são inferiores aos pais. É uma questão de papéis diferentes. Assim, na união do casal, a diferença entre papéis não implica inferioridade. Marque isso. Veja, por exemplo, uma analogia. O Senhor Jesus Cristo, ele se submeteu, nos diz a palavra de Deus, em todas as coisas ao Pai. Ele se submeteu, colocou-se debaixo da autoridade do Pai em todas as coisas. Mas isso não lhe tornou inferior ao Pai. Em Lucas capítulo 2, 51, nos é dito que ele era sujeito em todas as coisas. E esta palavra sujeito é a mesma palavra que aparece aqui em nosso texto de Colossenses. Sujeitai-vos, mulheres, aos vossos maridos. Assim, ele toma o seu lugar de sujeição e submissão enquanto está aqui na carne. Da mesma maneira, a esposa toma o seu lugar de sujeição. Se o Filho de Deus tomou o seu lugar de sujeição diante do Pai, e aqui está a ilustração, a analogia, não é? Do casamento, então a esposa toma o seu lugar para fazer o mesmo. E os filhos também, 1 Coríntios 15, 28, o filho se sujeita ao Pai, Cristo ao Pai, ele não é inferior ao Pai. Assim, os filhos não são inferiores aos pais, como as esposas não são inferiores aos maridos. Cristo é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo, em uma trindade, uma divindade gloriosa e eterna. Mas a sua submissão ao Pai, em sua encarnação, não torna inferior. Bem, queridos, eu penso que eu tenha marcado e pressionado bastante neste ponto. Assim, a sujeição da esposa ao marido não quer dizer inferioridade, já que tanto o homem como a mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus, iguais moral e espiritualmente.
Diferença de papéis. Bem, deixe-me entrar então em nosso texto. Sujeitai-vos a vossos próprios maridos. O chamado da esposa, da mulher, é de sujeição ao seu marido. E esse é o significado da palavra. Vós, esposas, tornem-se, façam-se. É uma atitude inteligente, consciente, proativa, voluntária, continuamente, de sujeição a vossos próprios maridos. É um comando, não é algo opcional, minha querida irmã. Não é algo opcional, é um comando. Sujeitai-vos a vossos maridos. Um comando, algo a ser cumprido, não por um período de tempo, e depois não cumprir mais, ligar e desligar a minha sujeição continuamente, durante todo o casamento. Assim, se você irá se casar, você deve aprender isso. Deus estabeleceu papéis para o casamento. Mas observe algo importante. Novamente, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Veja, a Bíblia não está ensinando sujeição universal da mulher ao homem. Por isso que nós temos que ser precisos com a palavra de Deus. A Bíblia não está ensinando sujeição universal da mulher aos homens. Ele não diz aqui no texto, no versículo 18, vós mulheres, sujeitai-vos aos homens. Vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Você percebeu a diferença? A Bíblia é maravilhosa, não é? A vossos maridos. Vossos. Não diz também, vós mulheres, sujeitai-vos aos maridos, mas aos vossos maridos. Eu tenho uma boa notícia, minhas irmãs. Você deve sujeitar-se a apenas um homem, ao seu marido. Não ao marido de uma outra mulher, não a um outro homem que seja solteiro, que quer que seja. Há certos homens muito nécios, muito tolos e desconhecedores da palavra de Deus, que andam por aí com um ar de superioridade, quando estão entre as mulheres, né? Andam por aí com um ar de superioridade, gerado, não é, por esta falsa ideia, não sei de onde tiraram, de serem superiores às mulheres, simplesmente por serem homens. A palavra de Deus diz que a mulher deve submeter-se a um homem. Me dê esse versículo na palavra de Deus. Aqui não é submissão universal de mulheres aos homens, mas de esposas aos seus maridos, ao entrarem no casamento. Esse é o ensino da palavra de Deus. E nada mais. Às vezes, certos homens agem neciamente, esperando que a esposa, não é, de outro homem, de outro marido, ou a filha de alguém, lhe mostre deferência, lhe mostre submissão, simplesmente porque é homem. Já percebeu isso? E alguns homens conversam com mulheres com um ar de superioridade, com um ar de desdenho. Então, de vez em quando, você encontra esse tipo de caráter, de sujeito por aí. E, às vezes, tristemente, mesmo na igreja. E a maioria das vezes, observo eu, a razão é uma certa inveja pelas habilidades da mulher, em particular, com quem se conversa. Porque há um desdenho ali. Porque eu estou conversando com uma mulher criada à imagem de Deus, que tem um grande talento, talvez, uma grande capacidade intelectual, percepção. E eu, pobre de mim, fez meu esforço, estou aqui, me sinto, não sei, mais reduzido diante dessa mulher. Então, o que eu procuro? O que eu procuro para me colocar acima? Eu sou homem, então não importa. Você fica lá embaixo. Mas isso é da velha natureza carnal. A Bíblia não ensina essa sujeição universal do homem, da mulher aos homens. Ela ensina a sujeição das esposas aos seus próprios maridos. Você vai se casar, aqui está o comando primário. Então, essa é uma boa notícia. Graças a Deus nós não temos esse tipo de comportamento aqui em nossa igreja. Os irmãos têm aprendido, não é, a dignidade de homens e mulheres diante de Deus. E se você trouxe algum traço da sua cultura, seja essa cultura italiana do sangue quente, nigeriana, nordestina, sulista, que embebe estes elementos carnais, lance fora, lance para longe, iguais em dignidade moral, espiritual, intelectual e responsabilidade diante de Deus. E no contexto do casamento, esposa, submeter vossos maridos.
E no final das contas, lembre disso, na igreja, por descobrir isso, minha irmã, você não vai agora andar aí com soberba, em picuinhas, em brigas, não é? Em retalações psicológicas. Porque na igreja, diz a palavra de Deus, nós todos nos submetemos uns aos outros. Não é maravilhosa a igreja? Não é maravilhoso o plano de Deus? Não é a solução para o mundo pecador? Que nós precisamos é da palavra de Deus. Nada mais do que a palavra de Deus. Queridos amigos, aqui está. A obrigação da mulher no contexto do casamento é de submeter-se ao seu marido. Se eu não lhe ensinar isso, minha irmã, eu estarei negando a você a palavra de Deus. Eu preciso ser claro, com todo amor, com todo respeito. Mas não se preocupe, o versículo 19 vai chegar no próximo domingo. Agora, deixe-me resumir o que nós vimos até aqui, porque o nosso tempo corre muito rapidamente. Primeiro, sujeição da esposa ao marido é papel da mulher no casamento. É um chamado, é um comando. 2, mulher não é inferior ao homem, a esposa não é inferior ao marido. 3, a diferença de papéis, funções no casamento e não de superioridade e inferioridade. 4, não é sujeição universal da mulher ao homem, mas da esposa ao seu próprio marido. Você vai encontrar isso em todas as cartas de Paulo, quando ele fala sobre isso. Lá em Efésios nós acabamos de ler, sujeitai-vos a vossos próprios maridos. E por último, na igreja, nós nos sujeitamos todos uns aos outros, considerando o outro como superior. Aí sim, na igreja há discriminação. Na igreja eu considero o outro como superior a mim. É uma discriminação positiva. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Não é maravilhoso o evangelho? Nós precisamos de algo mais além da palavra de Deus? Um certo cantor, filósofo, um dia disse o seguinte: a solução para o mundo é o seguinte, é o contrário do que Jesus ensinou. Não se meta comigo, cuide da sua própria vida. O que o Senhor Jesus disse? Aquilo que você deseja que faça contigo, faça com o outro, amai o próximo. Ele deu um comando positivo. Aí vem um homem carnal e põe um comando negativo. Vocês não me metam com a minha vida, não me metam com a sua. Se você está morrendo, sangrando, não tem nada a ver com isso. Mas o Senhor vem e diz: quem é o meu próximo? Aquele que entra em meu contexto, em uma urgência, seja quem for, eu devo ajudar. Você percebe como é maravilhosa a palavra de Deus, como nós necessitamos dela? Aqui está, meus queridos amigos. Na igreja nós nos sujeitamos uns aos outros, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. A pergunta então é: como é esta sujeição da mulher ao marido? Porque nós não podemos parar apenas declarando algo e deixar a bela interpretação de qualquer um, como isso deve acontecer, não é? A palavra de Deus também nos diz como é essa sujeição. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 24. Efésios 5, 24 diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha a palavra aí, sujeição, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A figura aqui é do relacionamento da igreja com Cristo. Ele já está nos ensinando como é esta sujeição da esposa ao marido. Como é a sujeição da igreja a Cristo? Bem, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. O corpo se submete à cabeça. É por isso também que a cabeça vem em cima, no sentido de papel, não de superioridade, é o primeiro. Seria estranho, né? O cérebro pensar uma coisa e o pé ir lá para o outro lado, acabaria o corpo, acabaria toda a ordem. Você já percebe aqui a situação? Assim, é tão correto e apropriado que a esposa se submeta ao seu marido, quanto a igreja se sujeite a Cristo. A igreja se sujeita, que submete a Cristo, assim a esposa submete-se ao seu próprio marido. E esta é a primeira coisa que nós aprendemos nessa analogia. A segunda coisa é a seguinte: vós, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora volte a Colossenses. Nosso texto: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, observe, palavra de ouro, como convém no Senhor. Isso é muito importante. Como convém no Senhor ou ao Senhor. A analogia da igreja ali é para mostrar a força do argumento. De que maneira a igreja se submete a Cristo? No Senhor, consciente, voluntariamente. Você se coloca nessa posição de submissão como crente, com alegria, com fidelidade, em amor, ou seja, está dentro de um contexto de amor, amor de Cristo por sua noiva. Ao Senhor.
a vossos próprios maridos. Esse é teu marido, minha irmã. Você orou por ele, você esperou no Senhor por um amigo para a vida, um companheiro para a vida, você escolheu o teu amado e agora você deve amar a tua escolha. Ele é teu esposo, isso te sugere intimidade, conexão, um relacionamento aqui. Não é a qualquer um que você vai se submeter. Não é uma submissão desconexa para alguém que você não tem afeição. É teu marido. É a tua parte. É aquele com quem você se tornou uma só carne. Alguém que você ama, deseja, cuida, tem afeição. É a esse que você tem obrigação. Esse é o significado da analogia de Cristo à igreja e ao próprio marido. Submetei-vos aos vossos maridos, como Cristo submete-se à igreja. Veja o versículo de número 23. Então, nós estamos lá em Efésios ainda, capítulo 5. Vamos voltar aqui rapidamente. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Bem, Cristo salva a igreja. Por acaso o marido salva a esposa? Bem, não espiritualmente. Mas a analogia com Cristo, a igreja ensina que a mulher está sob a salvaguarda do marido, sob a proteção, o cuidado do marido, sobre o amor e a afeição do marido. Antes, talvez, ela não tivesse toda essa proteção. Mas agora, no casamento criado por Deus, ela está sob a salvaguarda, a proteção, o cuidado, a atenção, o amor e a afeição do marido. Por essa razão, ela deve estar mais disposta a submeter-se ao seu marido. Então ele diz no versículo de número 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É um contexto de amor, de proteção, de cuidado. Não é? Você se recorda daquela analogia que aquele grande comentador puritano Matthew Henry faz sobre a mulher sendo criada da costela de Adão? De vez em quando eu cito isso, não é? Ele faz a pergunta, por que a mulher foi criada a partir de um osso da costela de Adão? E a analogia é tão bela, queridos amigos. E tem muita gente copiando isso aí, dizendo que foi o autor, né? Victor Hugo, por exemplo, o poeta, não é? Lá da França, diz que foi ele que escreveu isso. Não. Foi o Matthew Henry. Ela foi criada de uma costela. Por que a mulher foi criada de uma costela, e não de um osso da costela, não de um osso do pé? Para que ela não fosse inferior ao homem. Por que da costela e não de um osso da cabeça? Para que ela não fosse superior ao homem, mas de uma costela do lado, para ser sua companheira, junto ao seu coração, para ser objeto do seu amor. Você se perguntou sobre isso? Por que Deus fez aquilo? O casamento é tão belo, a sabedoria de Deus é tão grande. Tudo o que nós necessitamos, tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Deus fez traz uma grande, grande bênção quando nós nos submetemos à vontade de Deus, voluntária, alegremente, em dependência do Senhor. Em tudo, vós mulheres, submetei-vos em tudo a vossos próprios maridos, diz Paulo em Efésios. Em tudo, sim, não em algumas coisas apenas. É incondicional aqui. Em tudo. Eu somente vou me submeter ao meu marido, como a Bíblia me comanda, se ele fizer a parte dele. Se ele não fizer... Se ele cumprir o versículo 19 lá de Colossenses 3, vós maridos amai a vossas esposas, não irriteis contra ela, aí eu vou me submeter. Se ele cumprir o papel dele. Não, querido amigo, irmã, é independente da capacidade de seu marido. Esse é o papel que Deus te deu. Você vai se casar, pense sobre isso. Você se casou, lembre-se disso. É o papel que Deus te deu. Porque o marido, nós veremos no próximo domingo, Deus permitindo, ele tem um papel também incondicional para responder diante de Deus. Assim, essa submissão é incondicional. Mas lembre-se, ela é incondicional, mas ela não é absoluta. Se o marido devesse exigir da sua esposa que ela faça algo que Deus proíbe, contrário à lei de Deus, então ela não tem a obrigação de submeter-se ao seu marido, porque primeiro, ela é uma filha de Deus, e o casamento é uma instituição maravilhosa, mas social provisória.
Relacionamento com Deus, relacionamento com as esferas sociais. Se o marido forçasse de alguma maneira, tentasse parar a esposa de fazer algo que Deus comanda, como servir a Deus, estar na casa do Senhor, envolver-se na obra, então ela tem o direito e o dever de desobedecer. Veja Atos capítulo 5, versículo de número 29. Atos 5, versículo de número 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o contexto aqui? Autoridades, não deu Deus o governo, a autoridade como espada, não vem dele? E aqui está a espada, o governo dizendo: vocês não vão sair pelas ruas e pregar Jesus Cristo. E a resposta é, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim, se o marido tivesse que obrigar uma esposa a não adorar a Deus, a não servir ao Senhor, a resposta é: mais me importa adorar a Deus e servi-lo do que aos homens. Assim, é uma submissão incondicional, mas não absoluta. Em questões como essa, pecados, importa agradar mais a Deus do que agradar ao homem. Não entre em pecado com seu marido. Não se una. Em tudo, submetei-vos aos vossos maridos em tudo aquilo que a autoridade dele legitimamente abrange, em tudo que é legal, em tudo que é coerente com a responsabilidade que a esposa tem para com Deus. Esse é o em tudo. Versículo 33, em Efésios ainda. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Reverenciar, está aqui na Bíblia. Reverenciar quer dizer com todo respeito, com toda honra. Lide, responda, pergunte, converse com seu marido. Porque submissão, aqui está submetei-vos. Submissão envolve a atitude, assim como as ações, não com cinismo, irmãs, não com murmurações, não rebaixando, desprezando o seu marido. Vós, mulheres, a mulher reverencie o marido. Esta reverência aqui não é reverência de um súdito ao rei. Eu devo beijar o pó dos pés? Claro que não. Iguais. Lembre-se, papéis diferentes. Assim, no lidar com o seu marido, na sua submissão, ela deve ser feita de uma maneira correta, bíblica. Não é, eu vou me submeter, tá bom. Com reverência, com respeito pelo seu marido, que é o cabeça do lar e que tem uma grande, imensa responsabilidade nos ombros, e nós veremos, para conduzir este lar, a esposa e os filhos para o bem, para a vontade de Deus. Assim, com grande respeito. É o que está por trás desta palavra, reverência. Submetei-vos, a mulher reverencie o marido. Não com cinismo, murmuração. Você deve respeitar o seu marido, é isso que está contido aqui. Pense sobre isso antes de casar. Esse rapaz com quem eu estou tendo uma amizade mais profunda, com a intenção provavelmente de casamento, ele é alguém que eu possa respeitar? A mulher deveria ter grande cuidado ao buscar por um marido. Porque casamento é algo muito sério, muito profundo. É por isso que corte é um momento importante. E por corte eu não me refiro àquelas tradições europeias, brasileiras, carnais, católicas, não, a corte bíblica. Ou seja, o período de amizade, onde a gente busca um potencial para o casamento e conhece a personalidade, é muito importante a corte. Não existe namoro na Bíblia. Não existe namoro. O que é namoro? Namoro é duas pessoas se flertam por olhares em algum determinado lugar, daqui a pouco estão grudados, extraindo prazer um dos outros. Isto não está na Bíblia para o crente. Na crente, nós temos a corte, conhecimento, a amizade que se desenvolve de maneira discreta, sóbria, em dependência de Deus, em oração, conforme os laços se fortalecem. Então nós temos o voto diante de Deus em casamento. Aqui está. Bem, se você vai casar, pense sobre isso. Lembre-se, irmão, isso é o que Deus requer de você no casamento, primariamente, além de outras coisas. Isso é o que Ele espera.
Assim, no lugar de buscar um marido apenas pelo atrativo físico, material, uma pessoa romântica que gosta das mesmas coisas que eu gosto, procure um homem que você possa respeitar e submeter-se. Busque a condição divina, busque os passos e você estará segura nessa escolha. E nós temos lidado com isso. Deixe-me remeter ao site, ao YouTube da nossa igreja, Corte e Casamento para o Crente, o Casamento Bíblico e tantos outros conselhos da Palavra de Deus para esse período tão importante. Rapazes em busca de uma esposa. Fuja de uma moça que, embora crente, seja uma pessoa, todavia, autodependente, totalmente segura em si mesma, totalmente independente. Ela não irá submeter a você. O casamento será para ela apenas um meio de conseguir alguma proteção, alguma provisão, algum prazer, etc. Mas ela quer cuidar da vida dela, seguir os planos dela, ela não irá submeter a você. Não procure uma moça que imagina que não precisa de você, nem que deve submeter-se a você como esposa após se casarem. E que desdenhe a posição que Deus deu a ela e estabeleceu para o casamento. Busque a condução divina, meu rapaz, meu jovem. E você estará seguro na sua escolha. Porque é uma bênção do Senhor. Há grandes bênçãos no casamento com uma pessoa que ama a Deus assim. O que essa submissão não significa? Bem, primeiro, não significa que a esposa se torne uma escrava. De fato, a esposa nunca é mais livre quando ela está em submissão ao seu marido. Ela está livre para ser e para fazer tudo o que Deus planejou para ela se tornar. Terem filhos, completude e tantas outras coisas. O trem anda nos trilhos quando a mulher cumpre o seu papel criado por Deus. As coisas fluem, a grande beleza, a grande alegria. Não é viver com o marido como se fosse escrava, capacho do marido, um saco de pancadas, de abuso, porque submissão, lembre-se, é num contexto de amor. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Maridos, amai a esposa como Cristo amou. Como a esposa, a igreja se submete a Cristo. É submissão em um contexto de amor, porque o casamento surgiu de amor-amizade. Não é? Há um amor-amizade ali. Assim, não é viver com o marido como se fosse um escravo. Submissão é positiva. Ela enfatiza o que a esposa deve fazer e não o que ela não deve fazer. Segundo, para sua anotação, não significa submissão que a esposa nunca abra a boca, nunca opine. A opinião da esposa é levada sempre em consideração. O marido não possui, lembre-se disso, o marido não possui em si mesmo, em sua pessoa, em ser um homem, uma autoridade intrínseca. Porque homens não têm autoridade intrínseca sobre mulheres, o contexto é esposa e maridos. Assim, não é uma autoridade intrínseca que está no homem. Deus não deu a você, marido, essa autoridade, porque você é particularmente qualificado para essa função de liderança na família, não. Por causa da tua inteligência, dos teus dons, da tua força, dos teus talentos, não. Não é uma autoridade pessoal, mas uma autoridade que foi delegada ao marido. A autoridade está em Deus, na vontade de Deus. Se não fosse delegada, não teria qualquer autoridade. Te foi delegada essa autoridade, foi dada a você, você não nasceu com ela, te foi dada por Cristo. Assim, há uma autoridade ali. Cristo deu ao homem a liderança no casamento. Se não lhe fosse dada, não teria isso. Assim, maridos devem prestar contas a Deus de como eles exercitam essa autoridade. Se um governante irá prestar a Deus, o marido não irá. É uma autoridade provisória, é delegada, mas é uma autoridade, queridos irmãos. E nós devemos lembrar disso. Isso nos ajuda então a ver, não é? Elas também são comandadas a administrarem, eles são comandados a administrarem essa responsabilidade, essa direção com grande afeição, com grande respeito. E o que Deus requer do marido no exercício dessa liderança é diligência e não superioridade.
Porque nós não julgamos superiores no casamento, assim na família também, nós levamos em conta a opinião do outro. E submissão não significa que a mulher não possa contribuir com sua opinião, com suas perspectivas. Mas lembre-se, no final, o marido deve processar essas coisas, considerar essas coisas, pesar os prós e os cons, orar ao Senhor, buscar o que a Bíblia diz, para então exercer o seu papel de conduzir a família na direção certa e tomar essas decisões na direção certa. E a mulher deve submeter-se, e não ser briguenta, e não ser individualista, não dizer isso, aquilo, aquilo. Porque ele é um crente em Jesus. E o objetivo dele, a responsabilidade dele diante de Deus é nutrir a sua alma na palavra, conduzir a família e os filhos ao caminho do Senhor. Ouça, minha irmã, se ele está indo pela palavra, ele mostrando isso, ouça, submeta, virá um grande bem, uma grande bênção para todos no lar. Essa é a ideia aqui. Bem, desse modo, você não pode, então, meu irmão, tomar o teu papel como um certificado na mão e dizer, ok, está meu certificado aqui, porque eu sou marido, o meu julgamento é infalível. Perdão. Eu posso tomar a decisão que eu quiser e sempre vai estar certa. Aqui é o meu certificado de autoridade. Não, claro que não. O marido deve ser diligente, pesar as coisas com calma, com seriedade, considerar a opinião da sua esposa, honrar esta opinião, seus instintos, a compreensão da sua esposa, e então agir. Mas ele deve decidir essas coisas. E assim a esposa, em sua submissão, deve ser sábia. Ela não deve fazer terrorismo emocional e psicológico com seu marido para obrigá-lo a ir na certa direção que ela crê será melhor. Você escolheu casar-se com ele, houve a corte, você considerou, então você segue em frente juntos. E se esse marido, infelizmente, tomar certas decisões erradas, e a família, a esposa tiverem que seguir junto, isso virá sobre toda a família. Se o presidente desse país, na atitude dele, conduzir esse país a uma guerra com outro país por razões mesquinhas ele próprio, infelizmente o país todo vai se envolver, porque ele é o cabeça federal da nação, né? Junto com os poderes ali. Você ora ao Senhor, você considera, vocês submetem a palavra de Deus e há grandes bênçãos. Clareza, direção, prudência, sabedoria. Terceiro, submissão da esposa não significa que ela deve enterrar os seus dons, os seus talentos dados por Deus na conversão, na criação. É triste ver isso. Tenho observado isso muitas vezes aqui em outros países. Ali está uma jovem moça, salva pela graça de Deus, tão amável, inteligente, se esforçou, trabalhou, estudou, os pais criaram muito bem, fizeram todo o esforço necessário para seguir em frente, ser uma boa esposa, ter capacidade, estar desenvolvendo seus talentos para potencializar o casamento, os dois andarem juntos. De repente, casam-se o rapaz e parou, sem talento, sem mais nada, enterra tudo e agora barriga na pia e no fogão e ponto final. Tão cruel, tão cruel, tão cruel isso. Isso não é o que diz a palavra de Deus. Sim, há o chamado da esposa para o cuidado do lar, nós lidaremos com isso, das crianças, nós lidaremos com isso. Mas essa submissão da esposa ao marido não significa que ela enterra os seus dons dados por Deus. Estude com calma, irmão marido, com muita calma, Provérbios 31. Passe um tempo ali, veja o perfil de uma mulher que teme a Deus, o que ela pode fazer para potencializar o casamento e a família. Estude com calma. Isso não significa também que ela não possa trabalhar fora, se for necessário, se for algo necessário, a provisão está sobre o marido, mas não nos diz a Bíblia se um cai e o outro levanta. Então há momentos que talvez a esposa precisará por algum tempo colaborar, estarem juntos, e se chegar um momento em que isso pode ser provido totalmente pelo marido, outra circunstância, ela pode se dedicar àquele chamado. Nós vivemos em sociedades como esta que são difíceis, não é o desafio. Assim, se uma pessoa está passando por extrema dificuldade, ela não pode dizer, eu sou o marido e é minha responsabilidade, estou doente, estou mal, não tenho trabalho, a esposa está ali, e não, tem que ficar ali, vou... Não, não é assim, não é assim.
Triste ver casos como esses, quando talvez o marido esteja mal, doente, a esposa, tudo que faz em casa é levantar as persianas, dormir, de televisão, tem que ficar em casa como uma pedra preciosa lá, enquanto o marido está quase morrendo, por uma ideia estranha, não bíblica. Então nós lembramos disso também. Claro, quando os filhos chegam, a mulher preferivelmente deve dedicar-se a eles e o marido a prover para isso, porque esse também é o plano de Deus. E é muito melhor, não é? Por que dessa sujeição? Volte-se agora ao nosso texto, porque nós corremos para o final. Colossenses 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Observou? Como convém no Senhor é o comportamento apropriado de uma mulher que é de Cristo. Você é de Cristo, uma serva de Cristo. Bem, então isso nos ajuda a obedecer comando de submissão. Você é igual ao marido diante do Senhor, minha irmã. Mas por que o Senhor requer isso de você? É necessário, e a prioridade é que você submeta ao seu marido. É teu chamado, é tua vocação, o Senhor te chamou para isso, assim convém que você haja desta maneira em submissão. Esse é o teu chamado, é apenas para o aqui e agora. É apenas para esta jornada, não é para a eternidade, para esta vida. É uma parte do que significa para a esposa estar no Senhor, submeter-se ao seu marido. Esse é o significado. Como convém no Senhor. Como assim convém? Convém porque você é uma filha de Deus, Ele te deu este papel, convém no Senhor que você se submeta ao Senhor, ao seu marido. Para usar uma ilustração militar, deixe-me colocar esses termos para que ninguém se engane. Você, esposa, é uma general nesta família. General. E ele, o marido, também é um general, certo? Nesta família. Mas pelo bem da companhia militar desta família, cujo objetivo é avançar, não é seguir em frente, ele é o general em comando e você é a segunda em comando. Ambos são generais. Porque é um objetivo. Ambos são, mas há um que está no comando. Ambos têm a mesma dignidade, mas há um que está no comando dessa campanha que é honrar a Deus, glorificar a Deus, criando os filhos, desenvolvendo seus dons e talentos no serviço do Senhor. E esse é o marido, é o seu marido. Assim como convém para você que é uma filha de Deus no Senhor, comando, vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos. Convém no Senhor, porque é algo que você faz submetendo-se ao Senhor, submetendo-se ao teu Criador, ao teu Salvador, e às vezes você tem dificuldade de fazer isso em amor para com o teu marido. Poxa, mas às vezes é difícil me submeter ao meu marido em certas coisas, mesmo pelo amor que eu tenho para com ele. Se é difícil fazer isso em alguns momentos, pelo amor que você tem pelo teu marido, então você pode submeter-se a ele, fazendo isso em amor a Cristo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E esse é o meu papel, você diz, esse é o meu chamado. Você deve fazer-se submissa. Bem, em nenhuma dessas passagens, Paulo, Pedro, comanda os maridos a forçarem suas esposas fisicamente a se submeterem. Ao contrário, é a palavra que fala e comanda as mulheres a elas se fazerem submissas. Marcou a diferença? Muito importante. Nenhum lugar na Escritura você lê algo do tipo: marido, façam com que suas esposas se submetam, force fisicamente. E se elas não submeterem, ameacem elas com divórcio. Você não encontrará isso na palavra de Deus. Grite com elas, faça terrorismo psicológico, seja indiferente. Não é? Você não encontrará isso na palavra de Deus. Você não encontra isso. Talvez você encontre isso no Alcorão. Possivelmente você encontrará ali. Bem, se você se comporta assim, marido, você não é um crente, você é um muçulmano, não um crente em Jesus Cristo. Assim, as palavras de Paulo, elas não são de nenhum conforto para o marido chauvinista. Por quê?
Porque imediatamente após o comando dado à mulher de ela submeter-se ao seu marido, vem o versículo 19: vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Ele passa a falar sobre a responsabilidade do marido, amor proativo, sacrificial por sua esposa. Esse é o verdadeiro amor, ele é ativo, ele é uma submissão amorosa da esposa pelo marido. Uma coisa está ligada à outra, não é? Porque é um amor, é uma submissão natural, porque é uma vontade, porque é o amor do marido por ela, um objetivo, isso flui naturalmente. Naturalmente. É uma submissão voluntária, positiva, em amor, em um contexto de amor para com seu marido. Tudo isso está aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Talvez, minha irmã, você esteja no momento achando difícil submeter-se ao teu marido. Talvez você seja uma mulher altamente capaz, inteligente, e quando comparado, né, ao teu esposo, nos estudos, no esforço, e você tem certas capacidades naturais, ou uma energia natural que ele não tem, teu marido, talvez ele esteja um pouco atrás aí nos quesitos, pertinho, mas um pouco atrás nos quesitos. E às vezes há esposas que podem ver com muito mais clareza uma certa situação, que essa situação vai resultar nisso e naquilo, quando o marido tem dificuldade de perceber isso. Isso às vezes é um pouco comum. E talvez você seja mais rápida em perceber uma situação que realmente está em jogo na questão, ele é um pouco mais para trás, mais vagaroso, porque a mente dele está com tantas coisas de responsabilidade. E talvez mesmo no mundo secular, você tenha grande autoridade na empresa, uma chefe, uma gerente, realize um grande trabalho, algo de sucesso, e às vezes há momento em que você acha difícil submeter-se ao seu marido. Mas porque você é comandada por Cristo Jesus, o teu Senhor, e te é dado este papel no casamento, você deve estar em sujeição ao teu marido. Isso voluntariamente, sem tornar a vida dele difícil. Por que você faz isso? Você faz isso no Senhor, porque isto convém no Senhor. É o seu chamado. Você terá que dizer a si mesmo, às vezes, apesar de tudo isso, dessas diferenças naturais, eu fui chamada pelo Senhor para reconhecer a liderança de meu marido na família, sobre mim, sobre os filhos. E eu faço isso para a glória de Cristo, por Cristo, porque isto convém no Senhor. E assim a frustração deve ser transformada em oração, para que você possa contentar ao Senhor. Essa atitude que nós devemos ter, meus irmãos, na palavra de Deus. Assim, a oração, você apresenta a si mesma, a sua família, o seu marido ao Senhor. E o marido, obviamente, deve reciprocar. Deixe-me concluir aqui. Eu espero que eu não tenha apresentado a você algo negativo. Aqui está a sabedoria de Deus para nós. É maravilhosa. E tudo aquilo que Deus estabeleceu, lembre disso. Há muitas bênçãos conectadas quando nós nos entregamos e nos submetemos à vontade de Deus, como maridos, como esposas, como filhos, como servos de Deus vivos na casa de Deus. Criados assim, iguais aos olhos de Deus, em valor, em dignidade, papéis diferentes. Submissão é chamado primário da esposa no casamento. A beleza, a firmeza e a harmonia desse princípio operando em uma família é poderoso, é grandioso, é um grande testemunho. Você pode submeter-se ao seu marido, irmão. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é a vontade de Deus, oração, dependência. Bem, há muito a ser dito, deixa-me parar por aqui. No próximo domingo, o apóstolo do Senhor tem uma exortação, algo a dizer aos maridos. Eu espero que você esteja aqui.